Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Iniciando mais uma mensagem, vou deixar com vocês uma palavra nessa manhã de terça-feira. A Bíblia diz assim, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 16, eu farei a leitura no versículo 6. Segundo o livro do profeta Samuel, 16, capítulo 6, diz assim a palavra. Chegando o rei Davi a Baurim, fazendo a leitura do versículo 5, para facilitar um pouco a citação do texto. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e ia saindo e ia amaldiçoando a Davi, e atirava pedras contra ele, contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Irmãos, o rei Davi, ele vive um momento difícil, onde o seu filho Absalão, ele cria uma revolta, uma rebelião, e tenta usurpar o seu trono. Davi, ele foge de Jerusalém, e quando ele desce de Jerusalém fugindo do seu filho, que tinha tomado o seu trono, no meio do caminho ele encontra com esse homem chamado Simei. Simei, ele começa a atirar pedras em Davi, amaldiçoar Davi, amaldiçoar os que estavam ali com ele, e mandando que ele se retirasse, chamando ele de homem de sangue, homem de Belial, que era homens devassos, homens que não conheciam nem serviam a Deus naquela época. Interessante que o Simei, ele era um descendente de Saul, era da casa de Saul, da linhagem de Saul, e ele faz todas essas provocações para com Davi, amaldiçoando. A situação de Davi não era fácil. O filho dele, como eu falei, ele tinha tomado o reino através de um golpe. E Absalão prometia justiça e mostrou uma falsidade beijando a mão do povo. Ele beijava a mão do povo, ele prometia justiça, parecia um político. Por trás daquela nobre atitude, podemos dizer assim, que Absalão queria mesmo era o poder. E não satisfeito com a situação de Davi, esse homem chamado Simei começa a persegui-lo, joga pedra nele, levanta poeira, amaldiçoa, gritando para ele sair. Aquela situação que Davi estava vivendo foi uma dos piores momentos da vida dele. Mas foi proveitosa. Aquela situação foi proveitosa para ele. Davi pôde ver seus erros, tornou com certeza um homem melhor ainda do que era. A situação dele, ele cometeu de pecado, trazendo essas consequências. Deus de Davi, Deus estava falando e tratando com ele naquele revolta que ele viveu dentro do seu reino. Absalão não tinha legitimidade para fazer o que fez. Mesmo Davi tendo errado, Absalão não tinha essa legitimidade. O reino era de Davi. O só poderia ser retirado, aquele reino de Davi, por aquele que lhe deu, que era o próprio Senhor. E o Senhor não rasgou o reino de Davi. Então, quer dizer, além da luta dentro da sua própria casa que Davi estava vivendo, os domésticos, que estavam se levantando contra ele, seu filho Absalão, viveu a vida toda junto com ele e agora se rebelou. Davi também tinha que aturar aquele homem, esse meio da rua, jogando poeira, gritando, amaldiçoando. Isso eu acho que coincide demais com a nossa vida, com os momentos que nós vivemos. Quantos Absalões se rebelam, tomar aquilo que pertence, aquilo que não foi lhe dado? Quantos Absalões agem dessa forma? Mas junto com os Absalões também vem os Simeis, O interesse do Simei é o quê? Levantar poeira, jogar para cima toda a situação, acusação, confundir, trazer uma confusão para aqueles que estavam juntos com Davi. Aqueles que estavam do lado de Davi, eles talvez ficaram confusos. Parada jogando pedra, falando mal, amaldiçoando.
É interessante que o Simei ele saía dizendo sai, sai. Gritava sai para Davi. A pergunta que se faz, sai para onde? Ele gritava, mas não apresentava uma solução. Sai, vai embora, some, desaparece, sai para onde? Ele estava saindo de Jerusalém. Hoje querem e usam de expressões, usam de palavras, veem, identificam de repente um problema, a solução quer dar para a nossa vida. A acusação vem, as afrontas vêm, o julgamento vem, sai, mas a solução então não dá. Quantos envergonham, atacam nos momentos de crise que nós vivemos, quantos Simeis se levantam. Essa era a situação dele. Ele está vivendo uma revolta na sua casa. Naquele momento ali ainda foi atacado, acusado por aquele homem chamado Simei. É interessante, irmãos, que a proposta de Absalão é um reino de justiça, mas já começou com perseguição contra alguém que tinha praticado injustiça contra ele, que era Davi, o seu pai. Quer dizer, um reino que começa com amaldiçoamentos, né? com acusações. Estava querendo se estabelecer dessa forma. O adversário tem uma obra que eu sempre disse aqui no canal, ela vai em paralelo, né, em contrariedade à obra de Deus para a nossa vida. O projeto dele. Se Deus tem um projeto de construção, de restauração, de edificação, Satanás tem um projeto de destruição, de confusão. Projeto dele. Nós pegamos esse reino temporário aqui de Absalão, esse reino de rebelião, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer na vida, usurpar do homem, tirar do homem aquilo que Deus lhe deu por direito, salvação e tudo que Deus nos deu nessa terra. Essa é a obra de Satanás. Esse é o reino de Absalão. E ainda, se não bastasse essa tentativa, esse projeto, essa construção ou desconstrução do reino de Davi, o reino feito de acusações, o reino de Absalão, onde Simeis aparece afrontando, ofendendo, acusando, mandando sair, mandando que venhamos a desistir, que venhamos a abandonar o Senhor, abandonar o projeto de Deus para nós, aquilo que o Senhor falou, as promessas que nos foram feitas, apresentam às vezes até os problemas, né? Você fez isso, você fez aquilo. Uma coisa que eu ouvi muito ao longo da minha jornada praticamente inteira foi: você errou lá atrás, você errou lá atrás. Eu sabia já que eu tinha errado lá atrás. E eu sei. E foi a primeira coisa que Deus me falou. Mas parece que sempre tinha um Simei querendo me levar de novo lá para trás. É assim, tá lá no 20º andar, aí vem um Simei e aperta o primeiro andar para você e fala assim: volta lá atrás que você errou lá atrás. E o Senhor já tinha tratado comigo isso. Mas sempre tem um. Então, irmãos, esse é o projeto de Satanás. Essas são as tratativas, as tentativas também dele. Mas no final, Davi foi honrado pelo Senhor. Deus tratou Davi, sim. Deus permitiu com que ele passasse por aquele processo difícil, mas necessário. No final, acabou que aquele reino de destruição, de desconstrução, aquele reino de desgraça e ruína de Absalão, foi vencido. Ele foi vencido. Ele foi desfeito, aquele reino. E Davi foi levado de novo ao lugar que ele nunca deveria ter saído, do qual ele nunca deveria ter saído, a Jerusalém. Guarda, descansa e confia. Deus irá te reconduzir ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Só descansa, só confia. A posição de exaltação que Deus um dia te colocou, a posição de exaltação, Deus te reconduzirá. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de terça-feira, nos abençoe ao longo desse dia. Peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Logo mais trarei outras 2 mensagens ao vivo.
Paz, Senhor Jesus.